Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te visite com paz e com alegria. E abençoe muito a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. A palavra que nós recebemos do Senhor é um convite mesmo a grandes vitórias. Vamos para onde as águas são mais profundas. Esse milagre da pesca maravilhosa aconteceu em águas profundas. Então, quanto mais nos aprofundarmos em Deus, mais desfrutaremos dele e do seu poder. Em São Paulo, hoje, a primeira reunião acontece às 7 da manhã e em todos os templos, ao meio-dia. Amanhã, nós vamos realizar o segundo jejum, dentro dos meus projetos de conquistas para 2013. Então, o que seria a reunião das 9, das 15, das 18, nós vamos usar o dia todo e nos dedicaremos totalmente ao jejum e à oração. Há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Orai sem cessar é a orientação. Nós vemos na palavra que o Senhor estava sempre, o Senhor Jesus, se retirando para orar. Vê que ele precisava disso. Então, se Jesus precisava orar, quanto mais nós. Nós precisamos orar. Se você não tem esse bom hábito, você precisa adquirir. Oração. Quanto mais você busca a Deus, mais estreito o seu relacionamento com Ele. A oração é a chave que abre a porta da vitória. Não tem vitória sem oração. Nós entendemos isso. Desde que eu recebi o Senhor como o Senhor da minha vida, eu tive o privilégio, a bênção de aprender sobre a oração. Eu fui ensinada a orar. E tenho vivido uma vida de oração. E sei que faz toda a diferença. Então, em nome de Jesus, entenda, dê abertura a esse entendimento. Orai sem cessar. Então, amanhã nós vamos dedicar o nosso dia ao Senhor. É o primeiro dia da semana, é dia do Senhor, e nós vamos usar muito bem o dia todo numa corrente de fé, em oração e jejum. Nós vamos abrir às 9 da manhã. Então, às 9 eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, abrindo o segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2013. E não paramos mais. Às 18 horas nós vamos dar início ao encerramento. E quando terminarmos o jejum, o nosso trabalho de jejum e oração, nós vamos ter batismo, o primeiro de 2013. Então, se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, venha fazer depressa. Se aprofunde nele. Isso mesmo. Estreite o seu relacionamento com Deus e seja muito abençoado. Pode acreditar nisso. Tenha convicção. É assim que funciona. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele se aproxima de você. Olha o que diz aqui em 2 Reis 4, no versículo 29. Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor por tua vida e por tua vida que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Você vê que a mãe
essa história que eu tenho falado bastante, esse acontecimento com a mulher de Sunem, ela teve o filho dela, o filho morreu. E ela foi em busca de solução no homem de Deus. O homem de Deus pegou a capa, o cajado e deu nas mãos do servo. Quando ela viu aquilo, ela que não enxergava em Geazi o Espírito de Deus, ela não via, ela não encontrou Deus em Geazi. Mas em Eliseu ela disse, esse é um santo homem de Deus. Você não vê ela falando em nenhum momento que Geazi era um santo homem de Deus. Mas você vê ela dizendo que Eliseu era um santo homem de Deus. Então ela enxergou Deus em Eliseu. O Espírito de Deus estava sobre ele. Certamente a conduta, o posicionamento dele, a forma dele agir era diferente. O Geazi até estava lá, junto com ele, servindo. Teoricamente, o Senhor era o seu Deus. Teoricamente, ele era de Deus. Mas aquela mulher não enxergou Deus nele. Certamente, ela não encontrou o Espírito de Deus nele. E quando o Eliseu deu a capa e o cajado para ele, mandou ele ir, ela falou, eu não vou. Se o senhor não for comigo, eu não vou. Porque dentro dela, ela sabia, aquilo ela já tinha, ela teve o discernimento de que o Geazi não tinha o mesmo espírito de Eliseu. Mas os dois estavam juntos, andavam juntos. Teoricamente, o Senhor era o Deus dos dois. Só que em Eliseu, ela viu Deus, em Geazi não. E realmente, nós vemos que ela tinha razão. Quando a capa de Elias passou para o Eliseu, quando ele pegou, que ele já saiu, que ele bateu nas águas, elas se dividiram. Então, o Espírito de Deus estava sobre ele. E as coisas funcionavam por intermédio dele. O Geazi estava com a capa e estava com o cajado. Nas mãos dele não virou nada. Nada. Ele tinha a capa, ele tinha o cajado. Mas, o que adianta você ter a palavra, você ter todas as ferramentas, mas não tem espírito? Não tem a fé? O caráter não é de Deus? Consequentemente, não há resultado. A capa e o cajado, o Eliseu pôs nas mãos dele. Só que não virou nada. Estava nas mãos dele a capa, a mesma capa, que foi do Elias. Que nas mãos do Eliseu tinha poder. Por quê? Não era a capa que tinha poder, era o espírito que estava sobre ele. Então, tudo que ele usasse, funcionaria. Já nas mãos do Geazi, que não tinha espírito, o espírito da fé, um coração que agrada a Deus, né? O coração dele não agradava a Deus. Nós precisamos ter um coração que agrada a Deus. Não funcionou. Em nada. Então, Deus quer que você entenda. Às vezes você é uma pessoa que você tem tudo para vencer. Você tem a capa, você tem o cajado, teoricamente o Senhor é o teu Deus, mas você não vence. E talvez até hoje você não parou para dar atenção que o problema está no espírito que está em você. A sua conduta, o teu coração não é reto diante de Deus, como o do Geazi não era. E se você continuar estudando a história dele, você vai ver que realmente ele não temia a Deus. Ele não era um homem temente, sincero, ele não tinha um coração reto, sincero diante de Deus. Teoricamente, ele poderia ter se tornado o sucessor
de Eliseu como Eliseu se tornou de Elias. Mas ele não deu condições para isso. Ele podia ter se tornado o sucessor do Eliseu, como Eliseu se tornou de Elias. Mas o coração dele não era como o de Eliseu, e nem como foi tinha sido o de Elias. Ele não era uma pessoa íntegra em Deus. Sabe aquele tipo de pessoa que vive uma religião, a emoção, a hipocrisia? Não é uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Ele está até do lado do Eliseu, mas não tem o Espírito de Deus. Está até na igreja. Tem uma Bíblia, às vezes até um obreiro, às vezes até um pastor, um bispo, não sei, mas não tem sinceridade. Não há um espírito sincero. Não está dentro do propósito. Não está aberto a obedecer a Deus. Não tem dentro de si um desejo de se aprofundar e se aproximar cada vez mais de Deus. Então, a vida da pessoa não anda. Então, preste bastante atenção nisso. O Geazi tinha a capa, tinha um cajado, mas não fez efeito nenhum nas mãos dele. Nenhum. E talvez você até pergunte, por que as coisas não acontecem na minha vida? Para de buscar fora e começa a buscar dentro. Vencer é uma tarefa interna. Começa a buscar dentro de você. Talvez você vai descobrir que você até hoje não tem um coração reto. A tua boca não fala a verdade, não há sinceridade. Talvez falta temor. Talvez você é uma pessoa que não tem temor. Você fala o que não deve, o que não é verdade. Você age de forma perversa, hipócrita, falsa. Você precisa prestar atenção. Talvez você está na igreja, você tem tudo, você tem a palavra, você recebe, você tem tudo para vencer. Mas o Senhor está dizendo, não adianta. Você está na igreja, tem a Bíblia, faz isso, faz aquilo, e o teu coração até hoje não mudou. Não há sinceridade, não há temor. Você até hoje não teve um encontro comigo. Talvez você até hoje não nasceu de novo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Talvez até hoje você tá num lugar que remete a uma coisa nova, parece que você está fazendo coisa nova, mas a velha criatura continua dominando a sua vida. Você continua a mesma pessoa. Não mudou nada. A mesma pessoa. Talvez a mesma pessoa julgadora, crítica, legalista. Você precisa ter um encontro com Deus. O Geazi não teve. Ele não teve um encontro com o Senhor. A capa e o cajado não funcionaram nas mãos dele. Não funcionaram. E o problema não estava na capa, nem no cajado, em nada externo, estava dentro dele. Então, se as coisas não estão funcionando aqui fora, o problema não está aqui. O problema está dentro de você. E Deus está falando com você. Tudo pode ser mudado, as coisas podem acontecer, Deus quer te abençoar, Ele quer fazer na sua vida. Mas, sem dúvida nenhuma, depende mais de você do que de Deus. E a sua vitória, a mudança da sua vida, você tem que parar de buscar aqui fora. Dê uma olhada dentro de você. Para ouvir o Espírito de Deus, o que Deus quer de você. Entendeu? Vencer é uma tarefa interna. Tem que mudar aqui dentro. Então, tudo aqui fora vai mudar e vai funcionar. Não adianta, teoricamente, você dizer, eu ando com Deus, eu tenho o Senhor. Você tem que praticar essa fé, essa mudança, essa nova criatura. Entendeu? Em nome de Jesus. Se você crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como é que você chegou à igreja? Como estava a sua vida em todas as áreas? Eu estava totalmente destruída. Cheguei aqui o ano passado, em junho.
E cheguei nesse altar aqui praticamente carregada, não conseguia me levantar, enorme, estava com quase 110 quilos. Fui destruída financeiramente, na área da saúde. Meu marido tinha ido embora. Todas as áreas, a área espiritual também, que eu tinha me transformado praticamente, eu estava como devota de São Jorge, eu e meu marido, né? Estou um pouco nervosa, gente. E assim, comecei a vir aqui através do meu irmão, né? E da minha cunhada, e desse bispo maravilhoso, que começou a mudar minha vida. Deus começou a mudar minha vida completamente. Hoje, meu marido está de volta. Depois de 1 ano, ele ficou longe. 1 ano, ele me abandonou praticamente. Eu entrei em depressão. E hoje ele está aqui de volta. Minha vida está totalmente restaurada. A parte da minha doença, eu tinha uma doença totalmente incurável. Eu tinha uma doença chamada doença de Still, que eu descobri que tinha que ser transplante de medula para mim ser curada. E eu não precisei nada disso, eu só precisei de Deus na minha vida. Então, hoje eu tenho a minha vida totalmente restaurada. Olha que lindo. O ano passado ela chegou nesse propósito, com tudo isso que você ouviu, tudo destruído. Hoje, ela está de volta no propósito. Detalhe, ela é de fora, ela não é daqui. Ela está de volta com tudo que estava destruído, saúde, casamento, tudo restaurado, tudo mudado. E tem mais uma coisa, esses dias atrás a gente aluga a casa, a gente mora na Praia Grande e a gente aluga a casa da praia. 3 meses tentando alugar a casa da praia, porque a gente queria, meu marido falou, vamos passar o ano novo aqui em São José do Rio Preto. E a gente não conseguia alugar a casa da praia, então, enfim, nós tínhamos cachorros, não tinha nem onde colocar, não tinha como. Foi anteontem, né, amor? Anteontem, fechamos o negócio, assim, foi de um dia para o outro, entramos numa imobiliária. A corretora era evangélica. Enquanto isso, a gente tinha procurado outras imobiliárias e não conseguia nada. E, em um dia, a gente fechou o negócio e nós estamos aqui para passar o ano novo, a virada com Deus. Amém? Como é que você está? Ótimo. Sentindo completamente diferente? Eu ainda não tenho explicação porque eu estou sentindo. Bom, em primeiro lugar, bom dia, igreja. E eu sou muito tímido, vou tentar me manter o mais calmo possível. Eu ainda não sei o que eu estou sentindo. Eu só sei que tem 25 dias que eu estou frequentando a igreja, 25 dias que eu estou ouvindo a palavra. E nesses 25 dias eu posso garantir que já tem 20 dias que eu parei de fumar. E eu fumava há 32 anos, 34. Sabe, eu fui semana passada, uma semana retrasada, na igreja lá em São Paulo, no Brás, e vi a bispa, Cléo. E eu falei uma coisa assim, que depois eu repeti para o Braga, que é meu cunhado, eu descobri que Deus não tem sexo. Sabe, ouvindo o bispo falar e a bispa falar, o poder dessa igreja é tão grande que eu saí modificado. Amém, pessoal? Amém. Um testemunho de transformação, de restauração, de mudança, de conversão. Deus faz tudo e faz completo. Amém? Amém. Estamos finalizando 2012 abençoadíssimos. Amém. Bispo, eu queria que o senhor abençoasse as nossas alianças. Eu vou abençoar, vou consagrar. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Amanhã, às 9 horas, início do segundo jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com encerramento às 18 horas. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se.
Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por essa vida, Senhor, que talvez até hoje não parou para buscar entender que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E talvez essa pessoa se preocupa muito em passar uma imagem de que é espiritual, de que é uma pessoa que anda com o Senhor, que faz isso, faz aquilo, mas internamente não houve mudança. Talvez as preocupações são só voltadas para a aparência, para que o fulano vai ver, vai achar, vai pensar, se vai gostar, se está vendendo uma boa imagem, se está passando uma boa impressão, mas não de mudança mesmo. O Senhor não está esperando isso dela. Que ela se preocupe em ter uma boa reputação diante do fulano, do cicrano, do beltrano, mas sim diante do Senhor. Talvez ela se preocupa muito em ser amigo do fulano, do beltrano, do pastor tal, do bispo tal, da bispa, do apóstolo, em conhecer, em estar lá e cá, mas não se preocupa em desenvolver um relacionamento de verdade com o Senhor. O Geazi tinha tudo e não tinha nada. Ele tinha tudo para ter se tornado o sucessor do Eliseu, ele já estava com a capa e o cajado nas mãos, ele podia ter vivido muitas coisas. Ele já estava com um passo, assim, um caminho bem andado já. Ele podia ter vivido muitas coisas. Ele estava tudo à mão. Mas como nunca mudou o caráter dele, o interior dele, ele nunca teve um relacionamento, um coração reto diante do Senhor, ele pereceu. E como diz a sua palavra, ele morreu leproso. Porque ele já era um leproso espiritual, consequentemente se tornou um leproso fisicamente. Então, Senhor, que essa pessoa hoje entenda que o Senhor quer abençoá-la. E que está na hora dela parar de buscar fora, de se preocupar com tantas coisas fora e começar a trabalhar um relacionamento com o Senhor. Uma mudança interna. Que ela realmente se torne uma nova criatura. Não porque se tornou um cristão religioso, emocional, porque mudou de igreja, porque é amigo do fulano, do cicrano, mas porque teve um encontro com o Senhor. Cobre ela com teu sangue e que ela hoje possa entender que o que o Senhor está buscando dela é uma mudança interna. Nesse temperamento desequilibrado, nessa personalidade sem equilíbrio nenhum, esse coração que ainda é amargurado, às vezes, talvez cedendo à perversidade, à inveja, à maldade, à crítica, ao julgamento, todo tipo de sentimento maligno. E o Senhor está dizendo, cessa, tenha um encontro comigo e se limpa. E eu quero te abençoar, eu vou te abençoar. O Senhor está buscando uma mudança interna. Interna. E o Senhor está cobrando isso dela. Ela tem tudo para vencer e o Senhor está dizendo, você tem tudo para vencer. Eu quero te abençoar, mas você precisa dar espaço a essa mudança, trabalhar essa mudança. Passa do teu sangue sobre ela, Senhor. Lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, os alimentos, e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores,
pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa, que essas pessoas sejam enriquecidas e prosperadas. Desperta mais semeadores, porque quem planta realmente colhe. Talvez essa pessoa tenha sido alimentada pelo programa, mas até hoje não se decidiu a se tornar um semeador, uma semeadora do programa. Que hoje ela seja movida e tocada a dar esse passo de fé. Visita todos que oram comigo, meu Pai, com entendimento, e que o Senhor possa fortalecer o espírito e que a mente seja aberta e o coração rasgado para que o Senhor possa fazer uma grande obra na vida de cada um. Obrigado por tudo, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã, às 9, abrindo o segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2013. Vamos passar o dia todo em oração e jejum. Em teu favor. Isso, se você quer mudança, nós estamos aqui, pegando a sua causa e vamos lutar e vencer. E às 18 horas nós vamos dar início ao encerramento do nosso trabalho e já vamos iniciar o primeiro batismo de 2013. Venha buscar a Deus. Em todos os nossos templos, amanhã estaremos em jejum, buscando ao Senhor, reverenciando a Ele, mostrando a nossa dependência. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.